Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Olá, sou o professor José Ribeiro Neto, nós vamos continuar nossa aula de grego bíblico. E nessa parte, então, nós vamos ver o caso dativo da, lembrando, segunda declinação. Estamos estudando a segunda declinação. Lá no texto de 2 João, nós não encontramos o caso da segunda declinação no masculino. Então, nós vamos ver no texto de 3 João, tá? Para a gente aprender lá o dativo masculino de segunda declinação. E aí, já aproveitando, vamos lembrar a pronúncia. Olha lá, você não esqueça de treinar a pronúncia, de ouvir novamente os vídeos lá para você fixar a pronúncia. Não vou ler todo o texto de 3 João, só um trecho aqui para você lembrar, tá? É o 3 João, tá? Não é, o nosso texto base é 2 João, mas como não aparece lá o dativo singular masculino, nós pegamos o texto de 3 João, que é um texto curtinho também, para você fixar. Lá, ó, ho presbíteros Gaio, to agapeto, ho ego agapo, en aletheia, agapete peripanto, el homai, se eudutsai, kai higiainei, kathos, eudotai, su, re, psiche. Eharengar liam, erhomeno adelphon, kai martiruton su te aletheia katos si en aletheia peripateis. Então, depois você reveja este vídeo e as outras pronúncias para você fixar. O ideal é você copiar o texto à mão, em grego, né, no minúsculo e no maiúsculo. No maiúsculo não precisa colocar acento, tá? E depois você tentar transliterar, ou seja, passar como que é a pronúncia no português. Isso tudo para você exercitar e fixar a pronúncia. Então aqui tem o texto inteiro, para depois você dar uma lida, uma revisada, tá? Texto de 3 João. O que nos importa aqui no caso gramatical? Para nós entendermos o dativo, tá? Lembrando que o dativo está no grupo que é dativo instrumental, né? O locativo instrumental dativo. Então a terminação é a mesma do locativo no instrumental e do dativo. Preste atenção aqui, ó. Gaio, que a gente traduz pelo nome Gaio, ele tem um ômega e um iota subscrito, aquele iota que vai abaixo da letra. Então, significa que a carta é endereçada a Gaio. Então, não preciso usar a preposição para indicar que a carta é endereçada a Gaio. Basta eu pegar o próprio nome Gaio e declinar. Quer dizer, os nomes próprios também são declináveis no grego. Os nomes que não são declináveis no grego são nomes estrangeiros. Geralmente, aqueles nomes estrangeiros que terminam em consoante. Então, Abraão, né? O Israel, quando vai para o grego, esses nomes não são declináveis. Mas quando tem um som muito parecido, né? Aí, com o grego, por exemplo, Paulos, vai ser declinado. Porque tem esse som, então o grego conseguiu declinar. Mas nomes estrangeiros não são declináveis. Nesse caso, Gaio não é um nome estrangeiro propriamente, né? E termina também com uma pronúncia parecida, então foi declinado. A declinação do dativo é um ômega com iota subscrito, no caso de palavras no masculino singular, que se encaixam na segunda declinação. Pois nós temos o artigo mais um adjetivo aqui também declinado. Ó, to, agapeto. Veja aqui, ó, o artigo também sofreu uma transformação. Veja, era ro, no nominativo, tu, né, no genitivo, virou to, aqui no dativo singular. Então, to agapeto, ao amado. No português, eu preciso pôr preposição mais o artigo, vai ficar ao. No grego, eu só precisei mudar aqui, ó, e colocar um iota subscrito. Então, o grego, pela terminação, indica o objeto indireto, que é o dativo. Então, você deve ter notado que a terminação o, ômega, com iota subscrito,
indica que a palavra está no caso dativo masculino singular de segunda declinação. E aí o dativo vai poder ter ideia de lugar, instrumento ou objeto indireto. Então, no geral, você vai precisar usar uma preposição no português para traduzir o dativo, tá? E aí, como nós já falamos, a preposição ela tem, no português, uma multiplicidade de preposições para traduzir esse dativo. Então, pode ser com, em, por meio de, através de, conforme, segundo, de acordo com. E aí, qualquer preposição que indicar objeto indireto vai ser usado para traduzir o dativo. É chamado dativo no geral, mas pode ter a ideia de lugar, de instrumento e outras ideias dos objetos indiretos que nós temos no português, tá? Só reforçando o que você tem que prestar atenção. Como é que traduz e observar o contexto que a palavra aparece para traduzir o dativo. Por exemplo, o presbítero to Gaio. É uma carta, alguém está escrevendo uma carta para alguém. Então, o presbítero escreve ao Gaio, né? Então, nesse contexto, você consegue descobrir qual é o sentido. O dativo, então, tem várias acepções. Nós vamos analisar mais tarde as outras acepções, né, as outras traduções possíveis. Por enquanto, então, basta saber que ele é usado para o objeto indireto. Pegando um exemplo aqui, ó, Mateus 7,6. Me dote to hagion tois kysin. Então, não deis o que é santo aos cães. Este aos cães vai ser expresso por esse artigo e este substantivo declinados. Então, essa declinação é o dativo, tá? Esta palavra aqui é da terceira declinação, nós vamos ver depois. Mas o artigo, ó, tois, a terminação ois é o dativo plural. Então, por isso ficou aos cães. Aqui não tem muito problema, que não é uma sentença muito sofisticada, né? Tem verbo aqui no começo, mas aí não teve tantos problemas no português. O que você tem que prestar atenção é esse tois, depois nós vamos ver o benefício do artigo, né? E aí sabermos como é que traduz esta expressão. Então vamos ver outras palavras que também podemos passar para o dativo. Vamos lembrar o quê? A gente pega a raiz da palavra, você tira o os no singular, né? E acrescenta a terminação do caso. Então, logos, não termina em os, eu tiro o os, fica log. Aí eu acrescento a terminação do dativo, ó, logo. Ao verbo, pelo verbo, através do verbo. Anthropos, também não termina em os, eu tiro o os, fica antrop. Aí eu pego e acrescento a terminação do dativo. Aí ficou antropo, ao homem, pelo homem, através do homem. Philos, ficou philo, ao amigo, pelo amigo, através do amigo. Aqui eu acento aqui, ó. Agathos, e aqui eu acento aqui no final. Ficou agatho, ao bom, pelo bom, através do bom. Agapetos, ficou agapeto. E aí como que vai traduzir? Ao amado, pelo amado, através do amado. Theos, ficou theo, a Deus, por Deus, através de Deus. Christos, aqui eu acento theos aqui e aqui eu acento aqui, tá? Cristo, a Cristo, por Cristo, através de Cristo. Então, mudei a terminação, não importa a ordem que a palavra vai aparecer na sentença, mudando a terminação, mudou o sentido da palavra e mudou a função da palavra na sentença. Esta palavra tem a função de nominativo, sujeito da sentença. Se altera a terminação dela, já não é mais o sujeito da sentença. Agora ela vai ser o objeto indireto daquela sentença. Então, outra dica aí que já vai te ajudar. Este iota subscrito, ele é bem frequente para indicar, então, o dativo, tá? Ele pode indicar outras coisas, mas o que nos interessa agora é que ele indica o dativo. Ele vai aparecer embaixo do alfa, vai aparecer embaixo do eta, vai aparecer embaixo do ômega. Quando ele estiver embaixo de uma palavra, geralmente, e essa palavra geralmente nós vamos usar várias vezes,
ele indica o dativo singular, tá? Então, nós vamos ver depois, mas já fica fácil você identificar. Então, geralmente, um alfa com iota subscrito indica um dativo. Um eta com iota subscrito também indica um dativo. E um ômega com iota subscrito indica um dativo. Nós estamos vendo a segunda declinação, então vai ser este ômega, tá? Quando nós formos ver a primeira declinação, vai aparecer com alfa ou com eta. Na terceira declinação, também vai aparecer esse iota, só que ele não vai estar abaixo, nós vamos ver depois. Então, só que é um adiantamento e uma dica. Viu um iota subscrito debaixo de um alfa, de um eta ou de um ômega, você suspeita que é um dativo singular. Então, vamos ver lá, né, uma outra palavra com a terminação do dativo, que aparece em 3 João. É tu, tois. Então, a respeito destas coisas. Veja, uma palavrinha só significa uma sentença inteira, né? A respeito dessas coisas. Literalmente é estas coisas. Mas como está no dativo plural, e a terminação do dativo plural é este ois. Então, por causa deste ois, nós sabemos que é a respeito de. Então, aparece lá em 3 João 1,10. Vamos ver as palavras, então, que a gente já conheceu, como é que elas vão ficar no dativo plural. Logos vai ficar logos. Então, terminação do plural. Aí vamos traduzir aos, pelos, através. Anthropos vai ficar anthropos. Aos homens, pelos homens, através dos homens. Philos vai ficar philos. Aos amigos, pelos amigos, através dos amigos. Agathos, senta aqui, ó. Sós. Agathos, aos bons, pelos bons, através dos bons. Agapetos vai ficar agapetóis. Aos amados, pelos amados, através dos amados. Então veja, mesmo processo. Eu tenho a palavra no nominativo, tira-se a terminação, os, e aí eu acrescento a terminação do caso. Aqui é o dativo plural, então acrescenta os. E aí você descobre o dativo plural nessa terminação. Logos, logos. Anthropos, anthropos. Philos, philos. Agathos, assente aqui. Agathos, agapetos, agapetóis. E aí, então, a nossa tabela vai se ampliar, porque aprendemos mais uma terminação de caso. Então, a tabela vai aumentando, ó, e você vai anotando também e ampliando aí nas suas anotações. Como é a terminação do nominativo singular? Os. Como é a terminação do nominativo plural? Oi. Como é a terminação do genitivo ou ablativo? U. Como é o genitivo plural? On. E o dativo, que é dativo, locativo instrumental dativo, é o, com iota subscrito. Ó. Ômega com iota subscrito. Como é o dativo plural? Ois. Qual que é o exemplo? Vai aparecer no texto. Ó, logos. Nominativo plural, planoi. Genitivo singular, quirio. Genitivo plural, agathon. Dativo singular, agapetô. Esse vai aparecer em 3 João, né? E dativo plural, filóis. O artigo vai mudar também, ó. Ro, roi, tu, tom, to, tois. E lembrando que você tem que saber como que traduz cada um. Então, logos, palavra. Planoi, enganadores. Quirio, do Senhor. Agathon, dos bons. Agapetô, por meio do amado, através do amado, conforme o amado. Filóis, por meio dos amigos, através dos amigos, com os amigos. Então, lembra da forma que traduz, porque é o significado que tem a terminação de caso, tá? Então, lembre de copiar essa tabela para você ir aumentando também a sua tabela aí. Vamos praticar? Vai lá, então, exercício 7, 8, 9, página 21 até 23 da nossa gramática. Temos exercícios para você preencher, para você
treinar essa parte gramatical. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí no espaço de comentário. Nós vamos agora falar do caso acusativo, continuando as nossas aulas aí de grego bíblico. Bom, lá no nosso texto, né, nós vamos aprender então, lembrando que estamos estudando 2 João, e deve você ler várias vezes esse texto, copiar ele várias vezes, tentar transliterar também, para você se acostumar ali com o texto, com os sons, né, rever a leitura que nós já fizemos do texto. Então nós vamos ver palavras que aparecem nesse texto de 2 João, no caso acusativo, e também rever outros casos. Veja, aparecem essas palavras aqui no nosso texto, ó. Ton, cosmon, o mundo, Iesum, Jesus, Christon, Cristo, Misston, recompensa, o salário, o pagamento, Theon, Deus, Ton, Huion, o filho, Auton, ele. Veja que essas palavras têm uma semelhança, elas terminam do mesmo jeito, exceto aqui a palavra Iesu, Iesus no nominativo, né? Ela vai ter uma declinação um pouquinho diferente, que ela é um pouco irregular, como eu já falei para você, palavras estrangeiras, porque no grego do Novo Testamento nós temos muitos nomes estrangeiros por causa do Antigo Testamento. Então o nome é Yeshua, e lá na versão grega, chamada Septuaginta, ou Septuaginta, se traduziu o nome Yehoshua por Jesus, que é o mesmo nome de Josué, o nome de Jesus também. Então aí a palavra, o nome Jesus vai ser uma declinação irregular, mas aqui também não mudou tanta coisa, a terminação em ni, né? A terminação característica do acusativo singular da segunda declinação é esse on, tá? Por isso, veja que a tradução fica igual à tradução do nominativo. Mas não esqueça de que o acusativo, embora tenha a mesma tradução do nominativo, ele vai exercer a função diferente. O nominativo é sujeito da sentença. O acusativo é objeto direto. Então, não importa se a palavra está no começo, no meio ou no fim, se ela tem esta terminação de caso, é o acusativo singular de segunda declinação. E aí, como ficam as palavras que nós já conhecemos? Logos, fica logon. Anthropos, anthropon. Philos, philon. Agathos, acento aqui, agathon. Agapetos, agapeton. Huios, huion. Doulos, doulon. A tradução é a mesma. Então, aqui a palavra, palavra. Homem, homem. Amigo, amigo. Amado, amado. Quer dizer, bom, bom, bom. Amado, amado. Filho, filho. Servo, servo. Então, a tradução é a mesma, mas a função da palavra em uma sentença é diferente. Aqui, a função é ser o sujeito da sentença, né, no geralmente, e aqui a função ser objeto direto da sentença. Então, só toma cuidado que é a mesma tradução, mas a função diferente. A terminação em ni também é uma dica interessante, ó, porque ela também vai aparecer com alfa, alfa ni, eta ni, ou ômicron ni, que nós estamos vendo agora. Essa aqui é só uma dica. Geralmente, as palavras que terminam em alfa ni, eta ni e ômicron ni, geralmente, elas estão no caso acusativo singular. Vão aparecer palavras que não necessariamente estão, tá? Mas aí já nos ajuda a suspeitar. Ah, viu? Alfa-ni suspeita que é um nominativo singular. No caso do alfa-ni e do eta-ni, geralmente palavras femininas, tá? E no caso do ômicron-ni, ou palavras masculinas ou palavras neutras. Pode ser adjetivo ou substantivo. Então é só para você suspeitar.
né? A terceira declinação vai ter também o ni, mas também vai ter o alfa como acusativo. E aí os acusativos, então, no plural, como que eles vão aparecer na segunda declinação? Nós vamos ter em 2 João também, né? Realtus. Então, observe agora, o acusativo plural terminou em us. Esse us, então, é a terminação do acusativo plural de segunda declinação, tá? Então, substantivos masculinos, segunda declinação, no acusativo plural vão aparecer em us. E aí a tradução, vós mesmos. Porque esse aqui é um pronome reflexivo, né? Realtus. Vai aparecer lá em 2 João. Nós vamos traduzir como vós mesmos. Então, pegando as palavras que nós já estudamos e acrescentando essas novas terminações, nós vamos descobrir então como que elas vão ficar. Logos vai ficar logos. Anthropos, anthropos. Philos, philos. Agathos, agathus. Agapetos, agapetus. Huios, huius. Doulos, doulos. Essa tabela aqui ficou mais correta que a acentuação, tá? Então, às vezes no computador dá diferença aí das fontes. Então, se baseia no agathos assim, o agathus assim. Então, o que aconteceu? A tradução palavra, palavras. Homem, homens. Amigo, amigos. O bom, bons. Amado, amados. Filho, filhos. Servo, servos. Veja, o acusativo plural, nós traduzimos igual o nominativo plural, mas a função é que ele é objeto direto. Então é só prestar atenção nessas terminações, na tradução e na função que as palavras exercem na sentença, tá? Qual que é a tarefa que você vai ter que fazer? Tem tarefa, ó. Exercícios 10, 11 e 12, páginas 26 a 27, do arquivo aí que nós disponibilizamos em PDF para você. Faça os exercícios, que é de preencher essas tabelas, para você fixar essas informações. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, comentários, coloque aí no espaço dos comentários. Então, nós vamos ver o último caso que tem no grego, é o caso vocativo, tá? Aquele caso que dá uma ideia de evocação ou de exclamação. Na tradução, você vai pôr alguma interjeição no português. O que é interjeição? Ó, essas são as interjeições, tá? No português, nós vamos ter que acrescentar essas palavras, mas no grego não tem a palavra. É a terminação que vai indicar essa evocação. É o caso mais raro no grego do Novo Testamento, tá? Não significa que ele não apareça, mas ele é mais raro. Então, você vai colocar ó, a ou expressões exclamativas. E talvez, se você não quiser nem colocar expressão, você pode colocar o nosso sinal de exclamação, tá? E aí também dá na mesma. Então, ele não vai ocorrer com grande frequência, mas a gente vai ver os exemplos aí. Vamos lembrar da passagem, lá, passagem enigmática, importante no Novo Testamento, né? Peridé ten enaten hora aneboesen ho Jesus phonemegale legon Eli, Eli, lima sabachthani tutto estin theemu hinatime encatelipes. Aquela expressão muito forte de Jesus na cruz, né? Que aí tem o texto grego misturado com o aramaico, né? Que ficou ali o tradutor do grego tentou transliterar o salmo, né? No salmo está um pouquinho diferente lá, tá? Eli, Eli, lama azavtani. Mas aí Jesus citando ali ficou no aramaico.
Então, perto da hora nona, exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Veja como é que está no grego, ó. Seemu. Então, a palavra theos, ela sofreu uma alteração no final aqui, ó. Tirou o os e acrescentou um epsilon. E repetiu, né? Tirou o ômicron, acrescentou o epsilon. Então, literalmente é esse acusativo. Ó meu Deus, por que me desamparaste? Veja, na tradução aqui, nem dá para saber que está no vocativo, né? Porque aí não foi colocado nenhuma interjeição. Mas lá no grego nós sabemos que está no vocativo. Então, ó meu Deus, por que me desamparaste? Veja, as traduções que nós vamos fazendo para adaptar o texto, elas não vão expressar a mesma coisa que está no original. Um simples caso vocativo é diferente da tradução aqui que eu usei aqui, ó, Almeida Corrigida Fiel. O tradutor não colocou o ó, meu Deus, né? E daria uma força maior para a expressão lá da cruz. Ele falou: ó meu Deus, por que me desamparaste? Então, na tradução, seria até melhor ter colocado ó, meu Deus. Essa é a ideia do vocativo, que falamos não é tão frequente, mas aparece. E, no caso, muito importante aqui. Essa terminação no singular é, tá? Então, como é que fica as palavras? Aqui está menorzinho, mas aqui está maior. Ó. Vamos pegar a parte maior aqui. Ó. Logos. No vocativo singular fica loge. E o plural vai ser logoi. O plural nominativo e o plural vocativo são idênticos. Não dá para a gente saber, a não ser pelo contexto, tá? Dificilmente vai ver palavras, né? Então dá para identificar pelo contexto. Então, o nominativo da palavra anthropos, no singular anthrope, no plural anthropoi. Philos, phile, philoi. Agathos, ó, senta aqui. Agathé, agathoi, eu sento aqui. Agapetos, agapete, agapetoi. Ruios, ó, senta aqui, ó. Ruie, ruioi. Dulos, dule, duloi. E como é que traduziríamos? Ó palavra, ó homem, ó amigo, ó bom, ó amado, ó filho, ó servo, ó palavras, ó homens, ó amigos, ó bons, ó amados, ó filhos, ó servos. A gente vai colocar essa interjeição para traduzir o vocativo, tá? Esse vocativo é curtinho mesmo, tá? Os exercícios estão no final desta gramática. Então, no final de cada capítulo, você tem lá os exercícios para você fazer, tá? As páginas aqui podem variar um pouquinho, por causa das edições, mas sempre que terminou um capítulo, então cada caso, por exemplo, tem um capítulo, aí você verifica no final que vai ter os exercícios para você fixar. E aí chegamos no fim deste módulo, que estudamos então todos os casos. Caso nominativo, caso genitivo, ablativo, o caso locativo, instrumental, dativo, e o caso acusativo e vocativo. Então, você tem que rever, fazer os exercícios, fixar as terminações para você conseguir identificar as palavras no texto original. Ficou alguma dúvida, alguma questão, pergunta, comentário? Tem um espaço aí para você fazer o comentário. Agora, passando para os substantivos e artigos. Então, nessa parte de substantivos e artigos, nós vamos retomar algumas questões que a gente viu e acrescentando outras questões, tá? Então, isso serve para você fixar aquilo que nós falamos anteriormente e ampliando o seu conhecimento do grego. Então, nessa aula nós vamos ver os substantivos de primeira declinação. Nas aulas anteriores, nós falamos dos substantivos de segunda declinação. Aí aquela história, por que estudamos primeiro a segunda declinação e agora nós vamos estudar a primeira declinação? É porque a segunda declinação ela é mais fácil, tá? Ela tem menos variações. E a primeira declinação tem mais variações. Então, por uma questão didática,
nós começamos pela segunda declinação. Mas agora nós vamos ver, então, a primeira declinação e, obviamente, vamos retomar também aquilo que nós aprendemos sobre a segunda declinação. A primeira declinação, ela vai ter algumas características diferentes. Ó. Nós vamos ter uma raiz, geralmente em A ou em eta, tá? E vamos ter terminações diferentes também nos casos. Então, a gente chama a primeira declinação de declinação temas em alfa, tá? E aí vai ter o alfa chamado puro, onde nós vamos ter uma frequência maior do alfa, ou o alfa eta, ou um caso mais raro, que vai misturar o alfa, eta e ômicron. Vamos pegar, então, primeiro os temas em alfa, chamado alfa puro, porque vai repetir com mais frequência o alfa, quase não vai ter variação do alfa, tá? Então, temos aqui a palavra hora, que aí, vamos lembrar, o N é o nominativo, tá? Genitivo, que é o genitivo ablativo, locativo instrumental dativo, que é a terminação do dativo, o acusativo e o vocativo. E aí a mesma coisa no plural. Tá? Então, isso aqui nós já vimos, só para você lembrar. As terminações vão ser 5 diferentes terminações. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. E aí dentro dos grupos genitivo vai ter genitivo ablativo. Dentro do dativo a gente chama de locativo instrumental dativo, por causa daquelas diferentes traduções que nós vimos. Mas olha aqui que interessante. O que está em vermelho indica a terminação. E o que está em preto indica a raiz. Então, há palavras diferentes, né, mas que fazem parte da primeira declinação, elas vão ter as mesmas terminações de caso. Então, nós temos a palavra hora, e é dessa palavra que vem a nossa palavra hora. Uma hora do dia, né? Então, ela vai ter a terminação a, no genitivo as, no dativo a, com iota subscrito, no acusativo an, no vocativo a. E aí o plural, ai, on, ais, as, ai. E uma outra palavra vai ser as mesmas terminações, tá? Ó, as mesmas terminações. Aqui o iota ficou junto aqui em vermelho, a terminação é só o finalzinho mesmo, tá? A, as, a, an, a. Ai, on, ais, as, ai. Então, hora, horas, hora, horam, hora, horai, horon, horais, horas, horai. E aí, na palavra aletheia, aletheia, aletheias, aletheia, aletheian, aletheia, aletheiai, aletheion, aletheias, aletheias, aletheiai. Lembra que esse theta, você vai pronunciar com o dente aqui na língua e soprar. Aletheia. Doxa, doxes, doxe, doxan, doxa. Doxai, doxon, doxais, doxas, doxai. E aí a palavra grafê, grafá, grafês, grafê, grafen, grafê, faltou acento aqui, ó. Grafê, grafai, grafon, grafais, grafás, grafai. Aqui saiu com maiúsculo, não tem problema, tá? É o gama maiúsculo. Como é que a gente vai traduzir? Aí é da mesma forma que a gente traduz lá na segunda declinação também. Aqui só muda a terminação de caso, mas as traduções vão ser parecidas, né? Então a palavra hora, no nominativo eu traduzo hora. Mas e no genitivo? Da hora, ou de uma hora. E no dativo? Por meio da hora, através da hora, com a hora. E no acusativo? Igual traduzo no nominativo, só que por causa da terminação, a função da palavra na sentença é diferente. Aqui a palavra tem a função de objeto direto, tá? E o vocativo? Ó aqui, presta atenção que o vocativo e o nominativo são idênticos. No plural também. Nominativo e vocativo são idênticos. Como é que nós vamos saber? Então, lembrando, o nominativo ocorre com mais frequência
e é só pelo contexto que nós vamos saber. Dificilmente vai ter um vocativo para essa palavra, né? Ora. Então, se tiver, só o contexto vai nos indicar. Mesma coisa na outra palavra, como é que nós vamos traduzir? De acordo com o caso, tá? Com a terminação de caso. Aletheia, verdade. Aletheias, da verdade. Aletheia, por meio da verdade. Aletheian, verdade. Aletheia, ó verdade. Aletheiai, verdades. Aletheion, das verdades. Aletheiais, por meio das verdades. Aletheias, verdades. Aletheiai, ó verdades. Então, com aquelas variações, vai ocorrer muito no Novo Testamento o dativo, tá? Principalmente essa forma do singular. Aletheia, em verdade. Mas vai ocorrer nas outras formas também, mas no caso do dativo, vai aparecer nesse sentido locativo, em verdade. Veja a palavra doxa, ó. Ela é um pouquinho diferente. A gente chama de alfa misto. Porque no genitivo e no dativo não vai ter alfa, vai ter eta, tá? Então, cuidado com essa palavra. Doxes, da glória. Doxe, por meio da glória, na glória. Doxan, glória. Doxa, ó, glória. Doxai, glórias. Doxon, das glórias. Doxais, por meio das glórias, nas glórias. Doxas, a glória. Cuidado aqui, ó, tá vendo? O que acontece no acusativo e no genitivo singular dessas palavras terminadas em alfa? Ou chamados temas em alfa, na verdade, né? O genitivo singular e o dativo plural são idênticos. Eu falei que a primeira declinação é um pouco mais difícil. Como é que nós vamos identificar se é genitivo singular ou se é acusativo plural? O artigo vai nos ajudar, tá? E também o contexto vai nos ajudar. Depois nós vamos ver o artigo para ajudar. No caso da palavra doxa, vai dar para saber, porque o genitivo singular é em es e o acusativo plural é em as. No caso de aletheia, não vai dar, né? Porque ó, as e as. No caso de rora também, as e as. Porque aqui é um alfa misto, alfa com eta. Então, no genitivo e no dativo, vai declinar em eta, tá? Então, nós vamos ver depois no dicionário como a gente acha isso. A terceira, na verdade, a quarta palavra aqui, né? A quarta coluna, nós vamos ter uma prevalência do eta no singular e depois no alfa no plural. Ó. Então, chama temas em eta. Grafê, o escrito. Grafês, do escrito, ou da escritura. Grafê, na escritura, ou do escrito, ou no escrito. Grafên, escrito. Grafê, tem um acento aqui. Ó, escritura. Grafai, escrituras. Vai aparecer muitas vezes no Novo Testamento indicando as escrituras do Antigo Testamento, né, sagradas. Então, a escritura diz tal coisa, ou as escrituras dizem tal coisa. Grafon, das escrituras. Grafais, nas escrituras. Grafás, as escrituras. Grafai, ó escrituras. Então, veja, a segunda declinação já é mais difícil. A primeira declinação já é mais difícil. Porque tem aqui, ó, 3 variantes, né, que são terminações um pouco diferentes. No plural é tudo igual as terminações, se você prestou atenção. Ó. O plural, todas elas vão ser iguais às terminações. No singular, aqui, nessa tabela, temos 3 variações. Uma variação só com A, o alfa puro, né, com alfa e eta, e com eta. Então, só tomar cuidado aí com essas palavras diferentes da primeira declinação. Tem algumas palavras ainda que são mais variantes, ainda variam muito mais. São mais irregulares, mas também são da primeira declinação. Essas palavras aqui são palavras femininas. Como que nós vamos saber?
lá no dicionário vai ter este re, indicando que as palavras são femininas, tá? Aqui você tem ró, indicando que a palavra é masculina. Então, lá no dicionário vai estar profetes, depois vai ter o ró, e como você vai ver no dicionário, vai ter também a terminação do genitivo lá. Essas palavras, elas não são em muita quantidade, mas aparecem algumas frequências aí. São palavras masculinas de primeira declinação. Vamos lembrar, as palavras de segunda declinação geralmente são masculinas ou neutras. Ocorrem algumas femininas. As palavras de primeira declinação, na sua maioria, são femininas. Não tem palavra neutra de primeira declinação, mas temos palavras masculinas, que elas vão misturar o alfa, o ômicron e o eta. Então vai ficar bem estranha, né? Essa palavra vai ficar estranha. Profetes. Aí vai ficar profeto. Veja que misturou. Lá apareceu um genitivo, né? Ó, es. Aqui é nominativo, ó, es. Depois o que vai nos ajudar é o artigo. Então, o vocabulário também te ajuda muito. Você decorar o vocabulário com já o artigo. Mas vamos lá. Profetes é nominativo aqui no caso dessa palavra, tá? E macetes também é nominativo. São palavras comuns, muito frequentes. Profeta e discípulo. É muito frequente no Novo Testamento essas palavras. Então são palavras importantes, por isso que nós estamos colocando aqui. O genitivo vai ser profeto, vai seguir igual ao genitivo de segunda declinação, tá? Então, profeto, macetu. Profete, ó, eta com iota subscrito, como nós tínhamos falado. E macete. Profeten, maceten. Profeta, maceta. Aí o plural. Aí o plural mantém igual às outras palavras de primeira declinação. Veja, se você notou, o que vai mudar são as formas do singular. As formas do plural se mantêm em todas as palavras de primeira declinação. O que é mais importante? Você saber aqui as terminações e como traduz. Então, profetes, profeta. Macetes, discípulo. Profeto, do profeta. Macetu, do discípulo. Profete, por meio do profeta. Macete, por meio do discípulo. E aquelas variantes, tá? Por meio de, através de, conforme. Profeten, o profeta. Só que aqui ele é acusativo. É o objeto direto. Maceten, o discípulo. Profeta, cuidado, ó, tá vendo? Essa forma aqui, para não confundir com feminino, porque a palavra é masculina. Então, o profeta. Macetá, o discípulo, tá? Só que é o vocativo. Ó profeta, ó discípulo. Aí profetai, os profetas. Profeton, dos profetas. Maceton, dos discípulos. Profetais. Então, por meio dos profetas, através dos profetas, por meio dos discípulos, é o plural. Profetas, os profetas. Macetas, os discípulos, só que aqui vai funcionar como objeto direto. Profetai, ó profetas. Macetai, ó discípulos. Então lembra que você tem que fixar. É como traduz, né? Porque as tabelas você pode consultar. Há lexos analíticos que você também pode verificar como é que eles vão te indicar. A tradução, nem os programas de computador e nem os léxicos analíticos vão te dizer. Ele vai te dizer lá, está no dativo plural masculino. Subentende que você saiba como que traduz um dativo plural masculino. Vamos destacar então no texto agora essas passagens, essas palavras que nós aprendemos em 2 João. A gente vai destacar como elas aparecem para nós exercitarmos, tá? Então aqui, ó, fica bem visual aqui para você ver
a primeira declinação. Ó. Então, eclecte, tá vendo? Ó? Tem o iota subscrito. Então, essas terminações em vermelho são as terminações das palavras de primeira declinação, tá? Aí, o que você vai fazer como exercício também? Olhar lá na tabela a terminação e identificar aqui no texto. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer junto, depois nós vamos reforçar. Eclecte, tem o iota subscrito. Debaixo de um eta, é dativo singular. Então, essa palavra, por exemplo, a gente analisa assim. É um adjetivo dativo singular feminino. Por causa dessa terminação. Eclecte, a eleita. Então, ó, o presbíteros eclecte. O presbítero, o ancião, a eleita. Ele está escrevendo a eleita. Queria, ó, um alfa com o iota subscrito. Então, também é um dativo de primeira declinação feminino. Aqui, ó, dativo de primeira declinação feminino, tema em eta. Aqui tema em alfa. Queria, né? Que é senhora. Então, a eleita, senhora. A eleita, a senhora. E aí, a senhora eleita. Olha lá, tois, tecnos, autes. Se você olhar na tabela, o es é genitivo singular feminino. Que vai ser os temas em eta, como grafê. Então, autes é dela, porque assim a gente traduz o genitivo ablativo, né? Dela. En aletheia, em verdade. Olha aqui o iota subscrito de novo. Apareceu aqui de novo. O iota subscrito é dativo singular feminino, porque está com alfa aqui. E aqui é uma dica. Ó, quando aparecer a palavra en, na sequência vai aparecer um dativo, geralmente, tá? Então, é em verdade. Depois aqui, ó, a mesma palavra aqui mudou aqui, ó. Ten aletheian. Porque ele aqui é um acusativo feminino singular. É o objeto direto. Aqui, ó, egnocotes ten aletheian. Hoi egnocotes ten aletheian. Os conhecedores, os que conhecem a verdade. Então, por isso ele está nesta terminação, porque nessa sentença indica o objeto direto. Ele é objeto direto desta sentença. Depois lá, de novo, ten aletheian. Então, a verdade. Então, dia ten é por meio da, né? Mas aqui está como objeto direto. E a preposição, na hora de traduzir, nós vamos traduzir como objeto indireto, por causa desta preposição. Aí, eirene, uma palavra nova, paz, também termina em eta. Ó. Este eta está lá na tabela, é o nominativo. Eirene é paz. Então, essa paz aqui está no nominativo. Depois repete, ó. Como dizem os romanos, né, a repetição é a mãe da ciência. Então, repetiu aqui, né, o aletheia, apareceu lá em cima, ó, en aletheia, apareceu aqui embaixo de novo, ó, en aletheia, em verdade. Então, de novo, dativo singular feminino. Olha lá na tabela, você vai ver, alfa com iota subscrito é dativo singular feminino. Agape, ó, eta com iota subscrito. É igual a esse aqui, a palavra é diferente, mas é a mesma terminação. Dativo singular feminino, só que agora tema em eta, igual grafê, né? HP, só que aqui com iota subscrito. Então, em amor, porque é o dativo. Depois, continua, en aletheia, de novo iota subscrito. De novo o en. Então, dativo singular feminino. Entolen, veja, outra palavra, mas com a mesma terminação aqui, ó, do ten, que é o acusativo singular feminino. Entolen é mandamento. E aí depois repete, entolen,
acusativo singular feminino. Aí depois, ó, outra palavra com a mesma terminação, acusativo singular feminino. Kainen, aí é um adjetivo, significa novo. E aí depois, ó, arres, essa terminação es, apareceu aqui em cima, ó, que não era dela. Arres é do princípio. Então, porque ele fala aqui, ó, kai haute arres, e esta do princípio, né? Temos desde o princípio, ó. Aqui eu pulei aqui, ó. Eihomen aparres, né? O que era desde o princípio, aparres. Então, genitivo singular feminino, terminou em es. Depois repete, ó, agape, ó, lá tinha iota subscrito, aqui não tem. Lá era dativo singular feminino, aqui é nominativo singular feminino. Agape. Depois entolás, ó, aqui era acusativo singular feminino. Aqui você ficaria na dúvida, podia ser genitivo ou acusativo. Só que como é em eta, sabemos que é acusativo. E também esse artigo vai nos ajudar, ó, tas. Quando for o tas, eu sei que é acusativo plural feminino. Quando for o tes, aí eu sei que é genitivo singular feminino. Então, tas entolás, katatas entolás, de acordo com os mandamentos. Está vendo que quando repete a palavra eu consigo aprender a declinação? Entolen, mandamento. Entolás, mandamentos. Depois repete aqui, ó. Reentolê, o mandamento, que aqui é nominativo singular feminino. Aí, aparres, de novo, já tinha aparecido lá em cima, né? Aqui, ó, aparres, desde o princípio, que é o genitivo, do princípio, desde o princípio, né? Depois, alte, aqui aparece altes, genitivo singular feminino. Alte é o dativo singular feminino. Aqui era dela, aqui é nela. E aí continua, ó. Outro destaque, plere, completo, nominativo singular feminino. Te didahe, no ensino. Você já deve ter ouvido falar de um texto bem antigo, né, da igreja, chamado didaque. Na verdade é didahe, é o ensino, a doutrina. Ente didahe, na doutrina, dativo singular feminino. Aí vai repetir, ente didahe, dativo singular feminino. Ten didahen, ó, en, acusativo singular feminino. Eizoikian, na casa, para dentro da casa, termina em an, acusativo singular feminino. Aí aqui embaixo, ó, re, hará, a alegria, termina em alfa, nominativo singular feminino. Depois, tesadelfes, da irmã, esse ex, então, genitivo singular feminino. E termina aqui, tes, eclectes, a mesma coisa que esse aqui, né? Genitivo singular feminino. Então, o que nós temos? Lá, na própria gramática, já vai estar as análises, ó, que a gente fez. E aí, pegando as sentenças. Eclecte queria, a eleita, a senhora. Ó, que eu falei lá, dativo singular. Pode pôr o feminino na frente, que é tudo feminino, tá? Altes, genitivo ou ablativo, dela. Aletheia, pela verdade, na verdade, a verdade, dativo singular. Aletheian, verdade, é acusativo singular. Ten aletheian, a verdade, acusativo singular. Eirene, paz, nominativo. En aletheia kai agape, em verdade e amor. Literalmente é em verdade e em amor, né? Que aí seria o locativo. O dativo de lugar, hein? Depois de novo, en aletheia, em verdade, também dativo, locativo singular. Entolen, ó, o mandamento, acusativo singular. O que é essa tabela aqui? Para você ampliar o seu vocabulário, tá? Você pode olhar e voltar o vídeo para ver gravado, mas aqui está
vocabulário. Queria, senhora. O nominativo singular. Lá no texto aparece queria com iota, né? Aí é o dativo singular. Kainen, nova. Então, lembrando que nem sempre concorda o gênero do português com o grego. E aí depende. Para concordar, né? Entolen, kainen. Se você traduzir entolen como mandamento, aqui vai ficar novo. Né? Se você traduzir no feminino, vai ter que traduzir também no português no feminino. Então, como é mandamento, para concordar, então, vamos colocar o novo, né? Então, novo mandamento. Acusativo também singular. E aí, arches, genitivo singular, do princípio. Re agape, o amor, nominativo singular. Tazentolás, os mandamentos, as ordenanças. Então, se você traduziu as ordenanças, então, as novas ordenanças. A ordenança, a nova ordenança. Você traduziu o mandamento, o novo mandamento. Então, acusativo plural. Re-entolê, o mandamento, a ordenança. Aparres, ó, quando tem essa preposição contraída, a gente lê junto. Aparres, desde o princípio, que é o ablativo daquela ideia de origem, alguma coisa que veio desde o princípio. Enaute, aí ó, nela, que é o dativo locativo singular. Plere, é o nominativo. Ente, didache, em o ensino. Aqui eu pus só para você saber que é literal. En, te, didache, em o ensino, ou no ensino. E também é o locativo dativo singular. Ten, didachen, acusativo singular, o ensino. Eis oikia, dentro da casa, acusativo singular também. Tudo é feminino, né? Tesadelfes, genitivo ablativo singular, da irmã. Teseclectes, da eleita. Então, a tarefa de casa é você pegar o final do capítulo e fazer os exercícios que estão no final do capítulo. Tá? Se as páginas variarem, não se preocupa por causa das diferentes edições dessa gramática aí. Se os exercícios variam a página, mas é no final do capítulo, aí você tem lá os exercícios para fixação. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, coloca aí no espaço de comentário. Obrigado por ter assistido essa aula. Até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o artigo. Até mais. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor